VT de abertura Educação à Distância. Diferentes formas geométricas se movem, cortadas pelas cores azul, verde, amarelo e vermelho. Se transformam na logo da Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. As cores e formas se misturam em fundo azul e vermelho. Abaixo e à direita da tela, o nome: Educação à Distância. Curso Técnico em Design de Interiores. Projeto de Ambientação, competência 4. Pesquisar e selecionar materiais para execução do projeto. André Lemoine. Descrição: ele está em pé no centro da tela, é branco, cabelo grisalho, curto, olhos castanhos. Usa óculos, veste camisa manga longa azul marinho, relógio no braço esquerdo, visto da cintura para cima. Descrição do ambiente: ao fundo da tela, da esquerda para a direita, uma parede com listras na horizontal, na cor azul. No centro, ícone de uma poltrona e uma iluminária. E abaixo, o nome do curso: Design de Interiores. Na sequência, parede com desenhos de ícones de educação. Ícone de vermelho, inscreva-se /youtube.com/EAD Pernambuco. Olá, estudantes, tudo bem? Como vão vocês? Nessa quarta competência, nós vamos pesquisar e selecionar materiais para a execução do projeto de ambientação. Os materiais são importantíssimos e a escolha deles deve ser elaborada de maneira extremamente séria e atrelada às necessidades do cliente e ao que o ambiente pode nos oferecer. Sabemos que hoje em dia nós trabalhamos com infinidade de materiais, que vão desde plásticos e polímeros até pedras naturais. Então, esse tipo de material, esse tipo de escolha de material para o projeto é algo que deve ser acompanhado com o nosso cliente e com as condições de mercado. Alguns aspectos devem ser sempre muito levados em conta na escolha dos materiais. Nós devemos trabalhar com custos, nós devemos trabalhar com a disponibilidade do material no mercado, nós devemos trabalhar também com o que se espera do projeto e como esses materiais vão nos ajudar na elaboração do projeto. Ou seja, nós sabemos que, por exemplo, cores transmitem emoções. Então, como vamos trabalhar com as cores dentro de uma situação em que nós temos milhares de tonalidades, milhares de possibilidades de cores para cada ambiente? Nós vamos trabalhar com madeira, nós vamos trabalhar com pedras naturais, com o porcelanato, que é muito usado nos dias de hoje. Como nós vamos fazer isso? Então, a elaboração do projeto e a escolha dos materiais vai depender de questões financeiras do cliente, dos gostos do cliente, da disponibilidade desses materiais e como esses materiais trabalham dentro dos ambientes. Nós não podemos colocar os materiais por modismo ou por gostos pessoais que não tenham uma razão muito forte de ser. Por exemplo, no caso do porcelanato, o porcelanato tem uma característica de grande brilho, grande durabilidade, mas ele também é um material muito liso. Então, nós poderemos usar esse material a contento num espaço que seja utilizado por idosos ou por crianças. Precisamos pensar nisso. É importante que haja uma adequação do usuário ao material. Ele não poderá ser um material aleatório. Claro, alguns materiais são muito belos, por exemplo, a madeira. Mas a madeira, como se comporta no nosso clima tropical? Precisamos pensar nisso, porque geralmente, devido à umidade da nossa região, há problemas de mofo, há problemas do aparecimento de insetos que comem a madeira, que são os famosos insetos xilófagos, como os cupins, por exemplo. Então, essa madeira precisa ser tratada. Esse tratamento da madeira demanda o quê? Custos. O cliente tem condição para isso? O que podemos fazer para minimizar esses custos e, ao mesmo tempo, tornar o ambiente rico? Porque nós também não podemos abrir mão dos materiais apenas por questão de custos. Nós precisamos trabalhar com pesquisa muito séria para encontrarmos materiais de boa qualidade por um preço que seja acessível para o cliente. Porque, antes de tudo, nós precisamos manter o sonho do cliente. Nós não podemos trabalhar com uma situação em que a gente negue ao cliente o que ele efetivamente quer. Temos que contrabalançar tanto a questão da realidade dos fatos, dos materiais e dos custos,
quanto os desejos e interesses do cliente. Isso é muito importante porque nós nunca podemos esquecer que o fundamental e o principal do projeto de ambientação é garantir a qualidade de vida e a satisfação desse cliente, né? Então, dentre os materiais que nós trabalhamos estão as tintas, por exemplo, né? A gente sabe que hoje em dia as tintas têm texturas, cores, brilhos ou opacidade diferenciados, né? E a gente vai trabalhar com isso de acordo com o tamanho do ambiente, o gosto do cliente e o que ele quer para aquele ambiente, né? Que tipo de emoção, se ele quer um ambiente calmo, se ele quer um ambiente mais frenético, né? Então nós temos o uso das cores que já foram estudados em outras disciplinas, né? E temos que trabalhar isso com muito cuidado. No centro da tela, uma cartela de cores: amarelo, laranja, vermelho, rosa, lilás, azul e verde, né? Nessa imagem nós podemos ver essa cartela de cores de uma grande empresa de tintas nacional, onde vemos uma variedade incrível de cores, né? E essas cores tendem a aumentar a cada ano devido ao desenvolvimento tecnológico para a própria fabricação desse material, né? Outro material também muito importante é o papel de parede. Diversos tipos de parede, da esquerda para a direita: papel de parede infantil com unicórnios, arco-íris, lua crescente, borboletas, etc. Papel de parede com triângulos com tonalidades diferentes de verde. Papel de parede imitando pedra canjiquinha e papel de parede imitando peças tridimensionais. Fonte: www.cola.com.br, né? Que até alguns anos atrás não era muito utilizado no Brasil, mas hoje em dia nós trabalhamos com papel de parede, né? Que nos permite também modificar o próprio caráter do ambiente, né? Nós temos papel de paredes mais sérios, papéis de parede monocromático, papéis de parede coloridos, papéis de parede para crianças, né? Papéis de parede que imitam elementos históricos. Então também temos uma diversidade muito grande. E aqui nessa imagem nós vemos que temos uma variedade grande que deve ser utilizada de maneira cuidadosa para que se aplique especificamente ao espaço que estamos trabalhando. Por exemplo, nós não vamos trabalhar com um papel de parede muito sisudo, muito sério, num quarto de uma criança. Ao mesmo tempo em que um escritório, nós vamos ter que trabalhar com um material um pouco mais neutro, né? Então nós podemos ver isso nessas imagens, né? Outro material de muita utilização em nossa região são as pedras naturais. Tipos de pedras naturais: à esquerda, no sentido horário, pedra cariri, pedra ferro, pedra São Tomé e ardócia. À direita, tipos de granito: fontes, shopping telhas, todas as pedras para parede e decor fácil. né? As pedras naturais que podem ser utilizadas tanto externa quanto internamente, tanto no piso quanto na parede, né? Nós temos pedras como a ardósia, como a pedra cariri, né? Como a pedra ferro, né? E uma variedade muito grande de mármores e granitos, que são utilizados em espaços onde se busca uma maior nobreza, digamos assim, para o caráter daquele espaço. Nós utilizamos, por exemplo, um piso de mármore ou uma parede revestida de mármore quando nós queremos dar um caráter de nobreza a um determinado espaço. Nós utilizamos também muito esses materiais, como o granito e o mármore, em áreas molhadas da casa, como nas cozinhas, nas áreas gourmet, que são muito utilizadas ultimamente, e nos banheiros, né? Principalmente em pias, principalmente em áreas de preparo de alimentação, onde nós geralmente associamos essas pedras naturais a alguns metais, como o inox, por exemplo. Como nós podemos ver nessa imagem, nós temos vários tipos de possibilidades de aplicação da pedra natural, tanto as pedras mais rústicas, como por exemplo a pedra cariri e a ardósia, quanto a pedra mais trabalhada, mais tratada, que são essas espécies de granito, esses tipos de granito, que têm uma variação muito grande de nomenclatura, varia muito de estado para estado, e o projetista, o designer, tem que também ficar atento a isso. Quando for propor um determinado granito, ele verificar a nomenclatura para que não chegue um material diferente daquilo que foi pedido.
né? Outro material também de revestimento de piso, como já foi falado antes, é o material cerâmico, né? Durante as décadas de 80 e 90 do século XX, nós tivemos o uso de vários tipos de cerâmica, com vários tipos de tamanho. Aqui em Pernambuco, muito famosa é a cerâmica do estilo Brenão, a cerâmica mais rústica, que tem um trabalho artístico influenciado pelo grande artista Francisco Brenan, né? Na atualidade, no entanto, nós trabalhamos mais com o porcelanato, né? Como foi dito, o porcelanato também é um material nobre, altamente resistente, altamente brilhante, né? na grande maioria da sua forma, né? E que tem uma possibilidade de aplicação tanto em fachadas quanto em pisos, né? Nessa imagem aqui nós podemos ver alguns exemplos de porcelanato, né? E vemos que ele realmente traz uma nobreza, ele traz um caráter de grande beleza para os ambientes, né? Outro material também muito usado, apesar das dificuldades e do seu valor, é a madeira. Uma sala com predominância do uso da madeira, revestimento de parede, porta e piso. Fonte, Construindo Decor, 2019. A madeira é um material nobre, é um material que sempre vai estar presente, ou na sua forma pura, digamos assim, a madeira maciça, quanto na sua forma de MDF, no uso dos móveis, né? Praticamente todos os nossos móveis, ou quase todos, são feitos de madeira ou de algum material derivado da madeira, mas a madeira também pode ser utilizada em forros, pode ser utilizada em pisos e pode ser utilizada em revestimentos de parede. O que é que nós precisamos ter muito cuidado? Nós temos que ter a madeira tratada, nós temos que ter a madeira de reflorestamento por uma questão ambiental, nós temos que estar atentos a isso nos dias de hoje, né? Essa madeira tem que estar colocada de uma maneira que ela não receba umidade, ela não seja molhada, porque ela vai criar fungos, ela pode atrair os insetos xilófagos, os insetos que comem a madeira, e isso vai prejudicar a apresentação da madeira e, claro, a apresentação final do ambiente. Então, a madeira, na nossa região, precisa ser pensada com muito cuidado, né? Por questões que vão desde o preço, desde o custo desse material, até a forma de utilização e a forma de manutenção dele, né? Outro material que nós temos também muito em uso são os metais. Usos diversificados dos metais. Da esquerda para a direita, uma escada helicoidal, em metal. No centro, conjunto de maçaneta e fechadura em metal. E uma obra de arte em metal, representando um touro. Fonte, Arquiexpor e Mercado Livre 2019. Os metais são utilizados em quase tudo, né? Nós temos metais desde as dobradiças de porta e as maçanetas, né, até grandes elementos que compõem o espaço, como, por exemplo, escadas metálicas, móveis metálicos, estantes e objetos de decoração metálicos dos mais variados tamanhos. Você pode usar o aço inoxidável, o aço escovado, bronze, né, alumínio, até mesmo chumbo, dependendo de como você utiliza, e ele pode agregar valor, agregar um grande valor para o espaço que está sendo projetado, né? Aqui nós temos alguns exemplos de utilização de metais na composição de espaços, né? Metais, por exemplo, sanitários, metais para uso de maçanetas de porta, metais em objetos artísticos e metais de grandes elementos constituintes do espaço, como nós podemos ver em escadas helicoidais, por exemplo, né? Mas dois materiais que se utilizam muito no processo de elaboração de projetos de ambientação são as antiguidades e os artesanatos. Uso de antiguidades de forma pontual, um oratório moderno usando como expositor de peças religiosas e antigas. Fonte, Decoração e Projetos 2019. As antiguidades precisam ser colocadas com muito cuidado. Por quê? Geralmente são peças únicas e muito caras. Então elas precisam ter um espaço específico dentro daquele ambiente para que elas possam ser valorizadas e que elas também valorizem o ambiente. Porque uma antiguidade mal colocada dentro de um ambiente pode gerar, na realidade, uma depreciação deste. Ao invés de ele se valorizar, ele pode ficar uma coisa estranha, aquilo que a gente chama de kit, ou numa linguagem mais popular, o brega,
né? A gente precisa evitar esse tipo de coisa. A gente pode trabalhar com o contemporâneo e com o antigo, mas isso deve ser tratado com certo cuidado. Inclusive a escolha dos materiais antigos ou de peças antigas, como imagens de santos, como algumas estátuas, com alguns mobiliários ou mesmo oratórios, devem ser tratados com muito cuidado. O designer deve ter uma especialização nisso ou buscar um especialista. Por quê? Para evitar a compra de material roubado, que é crime, né? E ao mesmo tempo ter cuidado para não comprar material falsificado, que acontece muito também. Então, o material antiguidade, as peças de antiguidade devem ter um cuidado e devem ser tratadas dentro do espaço de maneira muito objetiva, né? Como utilizar aquela peça? Se for uma peça de família que deva ser agregada dentro de um espaço, como utilizar aquilo ali de forma a valorizá-la e valorizar o ambiente? Isso é muito importante. Nessa imagem nós podemos ver algumas peças, né, que vão desde peças menores, como imagens de santos, muito comuns no nosso país, né, que teve uma riqueza cultural muito grande nessa área. Nós temos também alguns móveis, né, e como isso se conecta dentro de uma ambientação contemporânea, né? Um outro material, finalizando essa pequena lista, é o artesanato. Duas situações do uso do artesanato. À esquerda, peças contidas de uma área do ambiente. À direita, as peças compõem o ambiente, inclusive o mobiliário. Fontes, o autor, revista Algo Mais, 2019. Nós temos um estado extremamente rico em artesanato, um país, na realidade, extremamente rico em artesanato, né? E o artesanato pode ser, dentro de um trabalho, dentro de um projeto de ambientação, o mote, o motivo principal dessa ambientação, né? Como pode ser também um aspecto isolado, um elemento dentro de um contexto maior. Em ambos os casos, como acontece no uso de antiguidades, nós devemos ter cuidado com o uso desse objeto. Ele é de madeira, ele é de metal, ele é de cerâmica, ele é grande, ele é pequeno, ele vai ficar no chão, ele vai ficar em cima de um móvel. Tudo isso deve ser levado em conta. Por quê? Assim como as antiguidades, os objetos artesanais nos dias de hoje têm uma grande valorização. Então, assim como nós temos peças que custam poucos reais, nós temos também peças que custam milhares de reais. Então, isso precisa ser notado, percebido, observado dentro do projeto. Aquela peça, onde ela vai ficar? Ela vai valorizar efetivamente aquele espaço? Ela está de uma maneira desconectada do resto? As peças artesanais, juntamente com as peças de antiguidade, devem ser colocadas com muito cuidado. Porque nós temos duas vertentes, como eu já disse. O espaço pode ser todo trabalhado dentro da ideia do artesanato ou da antiguidade, ou a peça antiguidade e artesanato vai ser um elemento pontual. Como isso vai se comportar dentro do projeto? Nós precisamos avaliar isso desde os primeiros rascunhos, as primeiras ideias, até quando a gente cria uma maquete virtual, né? Ou quando a gente coloca o objeto efetivamente no espaço. Ele ficou bom ali, há a possibilidade de mudança de posição e o cuidado para que a peça não seja quebrada, porque geralmente as peças artesanais também são únicas e são peças autorais. A gente tem que valorizar o artesão. A gente não pode tomar aquilo ali como um objeto qualquer. Como nós podemos ver aqui nessas imagens, nós temos ambientes em que a peça é apenas pontual ou ela trabalha como um contexto geral de artesanato dentro do ambiente, né? Do ponto de vista de composição, né, nós devemos levar em conta basicamente esses materiais. Outros existem, obviamente, a gente pode trabalhar com muitas coisas, mas dentro dessa competência nós listamos esses materiais básicos e principais para que vocês comecem a atinar, a atentar para esse tipo de coisa e observar nas experiências de vida de vocês e nos projetos que vocês vão elaborar. Esperamos que vocês trabalhem bem essa competência. Vamos discutir bastante no fórum e boa sorte, pessoal. Tela vermelha com ícone de play. Inscreva-se, ative as notificações.
Som direto, Mariana Guerra. Imagens, Mariana Guerra. Audiodescrição, Jonara Medeiros Siqueira. Direção de arte, Victor Lins. Edição, Victor Lins. Professor autor, André Lemoine. Design educacional, Deisiane Gomes Vazante. coordenação do curso, Liliane Rodrigues de Assis. Coordenação executiva, George Bento Catunda, Renata Marques de Otero. Coordenação geral, Maria de Araújo Medeiros Souza, Maria de Lourdes Cordeiro Marques. Videoaula produzida em Fevereiro de 2020. Conteúdo produzido para os cursos técnicos da Secretaria Executiva de Educação Integral e Profissional, em convênio com o Ministério da Educação, Rede ETEC Brasil.